Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Fala, Xuxa! Saudades de você, querido. Tudo bem, gente? Vamos esperar aqui. Hoje a nossa querida convidada, professora Naura. E aí, ela entrou? Oi, amor, você tá bem? Saudades? Vem logo pra casa. E aí, Naura, tudo bem? Tudo bem, Enzo? Tudo jóia? Espera um Prazer pouquinho. aí. O pessoal tá entrando ainda, porque quando começa a gente tem que dar um tempinho pro pessoal. Minha esposa já entrou. Oi, Opa! amor. Volta logo pra casa. Saudades. Aí, compadre. Ó o Paulo aí. E aí, Paulo, boa noite, tudo bem? A Cris, lembra da Cris? Claro! Tudo Cris bem, Cris? é. Eu tenho contato com ela. Eu tô Legal, oi, forçando Cris. meu olho aqui, ó. Não, então tá bom. Ah, Rosângela dando aquela força. oi, Rosângela, tudo bem? Vou Ai, aproveitar para companheiro. arrumar o cabelo, ó. Não, aproveita. Ó, o Gídio. Opa, hoje tá aqui a Isadora. A Isadora, deixa eu falar. Nós temos. Essa é a nossa 30ª live. Ela assistiu às 30, tá? Poxa, que legal, hein? A Isadora A, dando maior força. a Isadora gosta. A Isadora acha mais legal as lives do que as novelas aí. Então tá bem. Então, Ah, na hora. A Dani, olha quem entrou. A Dani é a minha personal. Oi, Dani, legal. Legal que você veio. Dani, não dá colher de chá pra ele, não, hein? O cara é atleta, corre pra caramba. Nada, ela quase me mata. Ela quase me mata. Oi, dona Marli. Tudo bem? Olha aqui a Dani já zoando. A Glaucia apoiou. Tudo bem, Dani? Então vamos lá. Sempre eu coloco uma música antes de conversar com os nossos convidados para não ficar um olhando para a cara do outro. Hoje eu procurei aqui música de academia. Saudades da academia, Naura? Saudade da academia. Mas já estamos preparados para a volta. Ah, é? Nós estamos Ah, que lá com bom. as nossas demarcações de distanciamento, com álcool gel instalado, máscaras já compradas. Não Ah, me podemos conta, desanimar, né? me conta uma coisa. Vocês estão prevendo abrir a academia quando? Olha, Enzo, eu acredito que antes do dia 15 de agosto a gente não consegue abrir as academias, não. Tinha uma previsão para 15 de julho, Julho. julho, mas essa data, né, fatalmente não vai ser cumprida. Nossa Senhora. Que pena. É Que uma pena. pena, realmente é uma pena, porque eu acho que nós conseguiríamos trabalhar com segurança. Mas, enfim, a gente tem que estar dentro do que a autoridade mandar e não tem jeito, né? Tem uma piadinha correndo aí. Pegar ônibus lotado pode, mas ir na academia não, né? Pois é. É verdade. E sendo que, né, o benefício que o exercício te dá, até para a imunidade, para a É. autoestima, porque as pessoas estão muito tristes de ficar isoladas, de ficar em Nossa casa. Senhora. Enfim, tem todo o tipo de crise, né? A crise emocional, a crise financeira, a crise política. Então, a gente está bombardeado de tudo que é jeito. Mas, assim, temos que seguir em frente. Bom, vamos lá então. Vamos começar. Gente, deixa eu apresentar para vocês aqui a Naura. A Naura é uma educadora física, trabalhou no Singular por muitos anos, né, Naura? 15 E, é, anos. e Naura, Por mais de 15 anos. ó, perguntaram assim se você trabalha em alguma academia. Onde? Eu acho que deve ser. Tá bom, então, Ana, você é proprietária, franchise da. Nossa, me fugiu o nome da Da academia, Biorritmo da Smart Fit. Biorritmo, da Biorritmo Smart Fit. Ah, da Smart Fit também? Também. Na verdade, Ah, se esse eu não você me sabia. permitir, eu conto um pouquinho da história e da trajetória que fica mais fácil para entender, né? É. Então, lá nos anos 80, quando eu entrei no Colégio Singular em 87, paralelamente eu já comecei a empreender. Então, eu abri a minha primeira academia, que era a Vital Academia, que foi uma academia que foi... Aliás,
Pode sei, falar. eu me matriculei lá, não sei se você se lembra, eu era aluno da Vital, fica nas Caneleiras, né, se não me Da engano. Caneleiras, isso. É isso, E exatamente, eu me lembro. A Vital Academia, ela foi um sucesso em Santo André. Eu tive a Vital por muitos anos. E assim, quero deixar aqui claro que devo muito à parceria do Colégio Singular. Porque naquela época era difícil, eu estou te falando de 87, né? Então as academias não eram esse boom que está hoje, já eram bem agitadas, mas a escola com a academia, isso era É. inédito, né? E o Singular sempre foi o Singular e já tinha nome, e a diretoria entendeu por bem que poderíamos fazer parcerias, né? Então tínhamos o patrocínio no nosso uniforme do Colégio Singular. Então, com essa parceria, foi uma alavanca muito grande para a Academia Vital, porque eu dava aula no Singular e era proprietária da academia. Eu fazia as duas atividades. Quando você é jovem, você consegue fazer tudo. Não, eu lembro que assistia a aula e depois ia para lá. Ia eu, Ribeiro, Cantor, vários professores também. Vitão, lembra do Vitão? Vitão, é. Não, conta para mim uma coisa. Então vamos começar um pouquinho antes. Você fez educação física onde? Eu fiz educação física na Fefisa. Na Na Fefisa, verdade, né? eu comecei como atleta. Eu era uma atleta de voleibol federada, Virada? jogava na Pirelli. E normalmente, naquela época, os atletas eram direcionados para faculdades de educação física. E me... Não, por favor, continua. E quando você descobre a sua vocação, né, para a atividade, nem todo atleta se tornou professor. Mas eu sentia a vocação, eu gostava de ensinar, eu gostava de pessoas, porque, como nós estamos falando aqui para quem pretende fazer faculdade de educação física, o pré-requisito é gostar de pessoas. E essa faculdade hoje tem um leque tão grande de atuação que às vezes é impossível enumerar, né? Por exemplo, eu digo que a minha base, apesar de fiz muito curso fora do Brasil, dentro do Brasil, enfim, estudei bastante, mas a minha base profissional e a minha base de verdade foi o colégio. Por quê? O Colégio Singular é um colégio aberto a novas ideias. Então lá nós ministrávamos aulas, nós fazíamos eventos, nós fazíamos festas. Então o leque era muito grande. Então nós ficamos profissionais, aqueles profissionais versáteis. Nós tínhamos lá Décio, Mariângela, Rialdo, Naura, que a gente chamava de Dream Team, que a gente era super humilde, sabe? Então a gente chamava do Dream É verdade, Team. é verdade. E os quatro, assim, para deixar uma coisa ficar ilustrada que eu acho bacana, são 4 profissionais que fizeram faculdade de educação física e cada um seguiu um rumo diferente depois de ter trabalhado tanto tempo junto na escola, né? Não posso continuar. Vai. Então, por exemplo, só para te dar um exemplo, paralelo ao trabalho do Singular, que eu fui convidada pelo Décio e pelo Márcio, porque eles precisavam de uma professora para as meninas. Eles davam aula para os meninos e para as meninas. A escola cresceu, esse número de alunos também cresceu, e eles entenderam que precisavam de 2 professoras. Foi aí que Naura e Mariângela foram para o colégio, né? Com as suas faculdades. Paralelo a isso, eu tinha academia. Eu empreendi numa academia, mas empreendi com a cara e a coragem. Então eu tinha uma veia empreendedora já lá atrás. Eu não sabia no que ia dar, né? Hoje eu empreendo ainda, mas com bases sólidas. Naquela época não, naquela época era na loucura. Foi vamos abrir uma aventura. academia. Vamos abrir uma academia. Ninguém fazia conta. Hoje você faz conta, Naura, né? sabe por que eu estou rindo um pouco? Porque não sei se você se lembra, mas eu que fiz a tua entrevista da Mariângela para admissão Não, no Singular. isso eu ia citar agora. E aí quando Décio e Márcio nos convidavam, nós dávamos aula numa academia chamada Instituto de Ginástica Moderna. Eu e a Mariângela. Nossa. Ela é do Richard. Eu não sei se você conheceu o Richard do vôlei, um técnico do vôlei muito antigo da Pirelli. E a esposa dele era professora na Faculdade de Educação Física. E nos convidou para dar aula na academia dela.
sendo que eles nos buscaram de lá. E a nossa primeira entrevista foi com você. Eu lembro. E eu lembro exatamente de muitas perguntas que você me fez que, na hora, para mim, não fizeram sentido e hoje fazem todo total sentido. Porque Pois nós isso foi éramos jovens. em 87. Ainda somos. É. Me conta uma coisa. Vamos falar um pouco de diferença da época que você se formou em educação física para agora. Porque, vamos pensar um pouquinho, nos anos 80, a gente tinha uma visão de esporte, de prática esportiva diferente que nós temos hoje. Naquela época, você sentiu algum preconceito em fazer educação física? Na verdade, o preconceito já partia dos pais. Quando você falava, vou fazer faculdade de educação física, o pai já ficava no chão. A mãe te dava aquela força. Mas a família não gostava muito de você se tornar um professor de educação física. O esporte sempre chamou atenção, mas a atividade física não era muito valorizada. O que valorizou muito a atividade física foram os médicos. Hoje você vai no oftalmo, ele fala, você tem que fazer a atividade física. Então eu vivi muito bem isso, porque eu abri uma academia em 87. Em 87, quando eu tinha academia, eu chamei o Rialdo para dar aula lá nessa academia, e ele falou, você tá louca? O que eu vou fazer lá dar aula e tal, não sei o quê. Viramos sócios depois disso. Compramos uma academia que já existia e transformamos na RN, que era Rialdo e Naura, que foi muito bem. Da RN nós pulamos para Vila Esporte e da Vila Esporte nós pulamos para Biorritmo. Na Biorritmo, por que nós abrimos mão do nosso nome e fomos para Biorritmo? A gente entendeu que as grandes redes iam dominar. Então a gente tinha que estar com a grande rede. Então, como Entendi. nós tínhamos a autonomia de gestão, era como fazer a gestão da nossa própria academia, né? Dali, cada um depois seguiu o seu caminho. Mas, voltando à pergunta que você me fez, o preconceito partia da família. E o Vlamir Marques, que foi um grande desportista do basquetebol, que na época foi nosso professor de basquete, na nossa formatura, ele iniciou o discurso assim, e você, pai, que fez aquela cara de... porque o seu filho ia cursar educação física, hoje está aqui todo orgulhoso. Então, nunca vou esquecer isso, né? Mas depois, a estrutura foi mudando e hoje eu acho uma bela carreira a ser seguida. E não só é uma bela carreira, porque é assim, só pegando um gancho que você falou, que a área médica ajudou bastante. Eu mesmo, idade, né? Apesar de eu ser jovem ainda, problema de coluna, sobretudo na posição que a gente fica para dar aula, etc. Fui ao médico, primeira coisa que falou, eu já fazia prática esportiva, né? Mas você tem que fazer alongamento, você tem que ir à academia, etc, etc, etc. E daí que a Dani, que está assistindo a gente, entrou como minha personal. Então, por exemplo, hoje, para mim, eu não dá para viver sem. E os médicos, de fato, nós vamos até fazer uma live com um médico, que é... não sei se você deu aula para ele, bom, senão porque você estava aula só para as meninas, mas ele foi aluno nosso, e nos anos 80, é o Fábio. O Fábio ele tem um livro sobre estilo de vida. Então ele fala muito dessa prática esportiva. O Fábio do judô? Não, eu não me lembro se ele era do judô. Tá. Mas então, hoje ele é médico, cardiologista e nutrólogo. Então você vê, realmente, essa prática esportiva acompanha junto com a medicina. Sim. E hoje em dia, a gente vê de outra maneira. Agora, só para fazer um paralelo, nos anos 80, quando você se formou, a única opção de trabalho para um profissional, para um educador físico, era dar aula em colégio. A academia era uma coisa muito recente. E hoje, então vamos lá, além de academia, trabalhar em colégio, se enxerga mais alguma... O profissional de educação física, naquela época, só tinha dois caminhos. Ou ele dava aula na escola, ou, teoricamente, ele podia fazer algum trabalho em clubes, tá? Com recreação. Em clubes, é verdade. Em clubes, é verdade. Com recreação, e por ali ele ainda conseguia fazer alguma coisa. Mas a maioria que se formava, ela ia prestar
concurso para o Estado. Isso era a grande maioria queria trabalhar no Estado. Naquela época o Estado pagava bem e as pessoas queriam estabilidade. Era muito raro você ver alguém da nossa área empreender, porque não tinha onde empreender, né? Normalmente os donos de academia eram fisiculturistas, eram academias de musculação e só a maioria homens que frequentavam, né? Então essa era a nossa opção que tínhamos na época. Hoje o profissional de educação física ele tem um leque tão grande. Só para a gente falar um pouquinho de números, vamos falar ali da academia. São 32 mil academias no Brasil. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Nós somos o segundo país em número de academias. Os Estados Unidos ele tem 35 mil, nós temos 32 mil. Em compensação, o nosso sedentarismo é muito grande. A nossa população ativa é de 4,5 a 5,0. Para não ser tão exata, porque as pesquisas elas mudam a cada dia. E nos Estados Unidos a população ativa vai de 17% a 20%. Então, para você ver a diferença. Então, hoje o profissional de educação... as academias, por ano mais ou menos, uma média, se formam 7 mil professores de educação física por ano. Desses 7 mil, 60% vão trabalhar em academias. Para você ver o mercado que é o segmento chamado academia. Dentro da academia, só vamos falar desse segmento academia e eu pulo para outros, mas dentro de uma academia, um profissional da área pode ser o gerente, ele pode ser o coordenador, ele pode ser o professor, ele pode ser o personal. Olha só dentro da academia o que eu já te dei de possibilidades. Ele pode fazer avaliação física, ele pode ser o dono da lanchonete, ele pode ser o dono da lojinha, se ele quiser empreender em outra área. Então, é uma possibilidade muito grande. Como eu te falei em percentual, eu estou citando números só para a gente ter uma base. Esses números não são exatos, mas assim, são estatísticas que são que a gente procura, né, para se informar. E esse mercado de 60%, da absorção dos formados em educação física por ano, que são em volta de 7 mil, 10% apenas vai para o esporte de alto nível. 10% disso. E assim, vai para o esporte, não quer dizer que vá prosperar no esporte de alto nível. Então, quando eu vou fazer uma faculdade de educação física, pensando em trabalhar como preparador físico do Corinthians, preparador físico do Palmeiras, quando fala em esporte no Brasil, a gente pensa logo em futebol, né? Porque é o esporte onde está o dinheiro. São dois esportes que têm um aporte bom de dinheiro e patrocínio. O voleibol e o futebol. Os outros esportes no nosso país sofrem muito, né? Nós temos apoios de várias instituições, até da instituição governamental, mas a gestão é muito complicada no nosso país, né? Então, muito complicado isso. Então, nós, seguindo pela linha de raciocínio, que 60% dos nossos formandos são absorvidos pelo mercado da academia, 10% são absorvidos no esporte de alto rendimento, sobra aí o quê? Para clubes, prefeituras, Estado, enfim, os outros segmentos. Eu fiz a conta aqui do 2.100 para esses outros segmentos. Você entendeu? Então, mais o quê? Como eu te falei, a versatilidade do professor é uma coisa incrível. Eu comecei a minha carreira como professora de educação infantil, que passou para a educação do ensino médio, que empreendeu em academia, que se tornou uma empresária do ramo fitness e hoje eu já atuo numa área de relacionamento. Eu já trabalho junto com o meu marido na Macla Empreendimentos e Participações, onde lá eu sou diretora de relacionamento. Por que eu sou diretora de relacionamento? Porque, claro, isso é o meu forte. É relacionamento com pessoas. Então, o meu marido fica todo na parte administrativa e hoje as academias englobam todo esse processo dentro de uma outra empresa. Eu só quis dizer essa trajetória para te mostrar as possibilidades para um pai que fala, não, você não vai fazer educação física. Então, você pode fazer educação física e ter muitas áreas de atuação, né? A terceira idade hoje está aí com tudo. Então, os especialistas na terceira idade hoje têm um campo maravilhoso para explorar.
né? A idade média do brasileiro subiu muito, do mundo, né? E Uhum. apesar de vivermos num país de terceiro mundo, nós temos uma obesidade grande também no nosso país. Tem a fome e a Sedentarismo. obesidade. O sedentarismo altíssimo, nós somos o quinto país do mundo mais sedentário. Então, para você ver, eu trouxe esses números só para a gente pautar e ilustrar, né? Não para E a eu tô gente anotando aprofundar. tudo aqui. Eu tô ficando louco com umas planilhas aqui. Curiosidade, se o Brasil é o quinto, quem que é o primeiro? No sedentarismo? Boa pergunta, É, fica para a próxima live, hein? tá. Eu chutaria Estados Unidos. Ó, não, não é, porque eles têm 17% da população ativa. Nós temos Nossa, 4,5% da população ativa. Você entendeu? A população ativa é aquela cadastrada, né? Então eu tenho entendi. aí, que eu posso falar de Brasil, 6% da população ativa. Por exemplo, você corre, você é população ativa, mas você não está inscrito numa academia, num clube, então você não vai contabilizar a estatística, entendeu? Então Ah, entendi. o sedentarismo, a partir do momento que você saiu do sofá, você não é mais um sedentário, sabe, que vai morrer de doenças mórbidas, né? Mas, e hoje, principalmente com a pandemia, as lives incentivaram muito as pessoas a se mexerem, pelo menos a sair do sofá. A gente tem até uma brincadeira entre nós na academia que o nosso grande concorrente não são os concorrentes, é o sofá. Precisamos Mas tirar não o tenha cara do dúvida. sofá. Né? É isso aí. Ah, ô, Naura, tem algumas perguntas aqui para você que já fizeram. Pessoal, vamos fazer assim: vocês fazem as perguntas, eu leio para a Naura, ela responde, só que eu vou pôr numa ordem das perguntas conforme está havendo a evolução. Ó, eu me perdi aqui, acho que é o Baroni que perguntou: hoje em dia você acha mais vantajoso trabalhar em academia ou escola? Depende da sua vocação. A minha grande vocação, o meu grande coração sempre foi escola. Eu tive a oportunidade de não trabalhar tanto tempo em escola, porque eu já tinha academia, já estava empreendendo, já tinha outros negócios, mas eu gostava muito de trabalhar em escola. Então, você tem que seguir a sua vocação em primeiro lugar. O que você gosta de fazer, você faz bem feito e você vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, abrir o seu leque, abrir a sua mente. Uma outra coisa aqui, mas não é uma pergunta, é apenas um comentário meu. Você fala que 4,2. Bom, eu já fiz a conta: 70% deu 4.200 pessoas vão para academia como personal. Mas também tem, e a gente vê muito isso como em parque. Em parques você vê aquele pessoal e faz aquele treino, né? Não São sei, as assessorias, né? assessorias, porque era uma coisa que não tinha antigamente. Não tinha. Assessoria de corrida, por exemplo. Nossa, nunca imaginamos ter isso. O que Mas, nós. Desculpa, pode continuar. não, é que assim, isso daqui também um outro nicho de mercado, porque veja, ele não está. Ele é uma assessoria esportiva, mas também não está em academia. Ou você acha que isso faz parte da academia? Hoje, as academias estão incorporando algumas assessorias. A academia, ela está incorporando vários trabalhos dentro dela mesma. Hoje, uma nova academia são vários estúdios dentro da mesma academia, né? Os estúdios estão fortes, porque cada um na sua Ah, especificidade, né? Então, quando nós falamos nessas assessorias, existe um órgão, que é o CREF, que é o órgão tá. que nos protege dos não profissionais de educação física, né? Então, o CREF, ele controla e ele te dá o poder, né, de atuar na sua profissão. A gente tem que tomar muito cuidado, existem muitos leigos ocupando lugares dos profissionais de educação física, né? E a internet, principalmente, abriu espaço para muita gente. O que é do professor de educação física, o que não é do professor de educação física. Como é que você vai exigir, por exemplo, da yoga, que o profissional de yoga seja um professor de educação física, se isso é um legado, né? Então, tem uma mistura. Se ele for um profissional de educação física, melhor ainda. Mas hoje ele pode dar as aulas sem ser um professor de educação física. Então, existem várias atividades físicas não computadas que são ministradas por não profissionais de educação física. E, assim, ainda falando de carreira, para você ver de diversificação de carreira, né? Quando eu e o Rialdo
fomos e fizemos a sociedade na Biorritmo. Depois dessa unidade de Santo André, nós nos separamos. E cada um foi seguir um caminho. Então, hoje o Rialdo também é um empreendedor, ele tem academias Smart e ele é o vice-presidente do CREF. Ele seguiu uma carreira também aí nesse órgão, o que abriu muito e nos beneficiou, porque o CREF hoje ele está atuando bastante nos órgãos de academias e nos protegendo para que os não profissionais ocupem os nossos lugares. Então você vê, saiu do singular, foi professor, foi coordenador de esporte, empreendeu e hoje ele empreende, além de ser empreendedor, empresário no ramo, ele também é o vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo. Então isso é interessante. Ô, Naura, deixa eu falar uma coisa sobre o CREF. Então, eu deduzo que vocês, na academia, lá na Biorritmo, vocês recebem, ou qualquer academia, fiscalização do CREF. Então, eles Sim. atuam mesmo. Atuam mesmo, não tem como fugir disso. Porque você tem que registrar os seus professores, todos os professores que trabalham na sua academia. Você tem que mostrar que eles são professores formados, que fizeram faculdade de educação física e credenciar. E eles têm que ser credenciados no CREF. Então, por exemplo, um pré-requisito para você trabalhar numa grande rede já é ter CREF. Sem CREF você nem entra. Nem entra. Nem entra, porque não, a menos que seja uma atividade permitida, como, por exemplo, a yoga. Mas mesmo assim, as academias, grandes redes, dão preferência para o profissional que faz a yoga e é um profissional de educação física. Estagiários podem também trabalhar, né? Vocês contratam estagiários? Os estagiários, sim, os estagiários, na verdade, eles não podem trabalhar, eles precisam aprender. Então, eles estão em sala de aula, porque lá nos tempos remotos, o que os donos de academia faziam? Eu vou contratar o estagiário e vou o quê? Pagar menos. E habilito o estagiário e ele vai trabalhando, por exemplo, se o professor ganha X, ele ganha menos X. Tá. Então, hoje já não pode fazer isso, né? Entendi. Você tem lá o estagiário que ele vai cumprir as horas dentro da sala de aula e ele vai ser sempre supervisionado por um professor. Então, vamos lá ilustrar isso melhor. Ele está dentro da sala de musculação, ele está com, sei lá, 3 professores formados e um estagiário. O estagiário, obviamente, vai poder ajudar um aluno, mas ele já não vai passar a série do aluno. Entendi. Entende? E antigamente, o que acontecia? As nossas faculdades de educação física não nos preparavam para as academias, que começou a ser o grande mercado. Então, nós nos informávamos em outras instituições. Né? Então, você ia fazer cursos extras, porque agora não, as faculdades de educação física, muitas delas já têm até sala de musculação. Né? Então, que é o mercado aí que está absorvendo o nosso profissional. Nauna, qual que é a diferença entre, você falou agora há pouco, a diferença entre estúdio e academia? O estúdio, fisicamente, ele é menor e ele vai atender normalmente a uma modalidade ou 2. Então, vamos ilustrar. No estúdio de yoga, ele vai ter a modalidade de yoga. O estúdio de bike, ele vai ser profissional só em aulas de bike. O estúdio de funcional, já são aulas circuitadas. O estúdio de crossfit. Então, cada um vai ter uma especialidade. O que a Biorritmo fez? Ela fez vários estúdios dentro da academia, porque senão ela ia perder espaço para os estúdios. Por exemplo, o Enzo, ele corre, né? Então, vamos dizer que a sua personal falou, olha, Enzo, mas para fortalecimento você vai ter que fazer, nem que você não queira, 2 aulas de musculação aí. Então, eu não preciso de uma academia que tenha tudo, mas se ela tiver só musculação, para mim tá bom. E nós estávamos vendendo muitos serviços para você e você usava 1, 2. Então, agora você pode usar especificamente esses serviços. Pode, por exemplo, você pode ligar, eu quero comprar uma aula de bike. Eu não preciso ser matriculado da academia. Eu vou lá, compro essa aula, faço essa aula e pronto, e vou embora. Porque eu não quero fazer academia, eu quero fazer essa aula de bike porque choveu, eu não pude correr. Ou eu faço a minha aula de corrida na academia, mas eu não quero correr, eu gosto de correr na rua.
Mas especificamente, sei lá, uma semana chuvosa, o Enzo está se preparando para uma prova de rua e eu não posso ficar sem treinar. Eu vou lá, compro 3 aulas de corrida lá na academia e pronto. Vou lá e faço a minha aula. Eu também, hoje, eu tenho uma Smart Fit em São Bernardo, que é uma academia low cost, que são as academias de baixo custo. E então são academias mais populosas, para você ter uma ideia. Uma Biorritmo, ela de 1.500 metros quadrados, ela funciona mais ou menos com 2.000 alunos, 2.300 alunos, ela fecha a conta. Uma Smart Fit, para fechar a conta nesses 1.500 metros quadrados, ela tem que ter no mínimo 4.000 alunos. 3.500 Porque alunos. a mensalidade é bem mais baixa. É bem baixa. Né? A do Metrópole, por exemplo, para você ter uma ideia, ela tem, antes da pandemia, ela tinha 5.600 alunos. Né? Então, é uma academia que roda muito. Chegava de ter segunda-feira de você ter um log de catraca de 1.200 alunos. Né? Inclusive, está assistindo a live aqui a Adriana, que foi uma excelente líder de unidade. A gente usa esse termo, a gente não usa mais o termo gerente. Porque quem está gerenciando está liderando. E quem lidera tem que liderar bem. E quem investe legal. Tem que ganhar dinheiro. Quem é essa gerente? É a professora Adriana que está aí, está assistindo a gente. A Adriana Carla Lopes. Oi, e ela Adriana, foi hoje ela foi convidada, está em outra companhia, mas assim, ela fez um trabalho excepcional conosco, tanto na Biorritmo quanto na Smart Fit, e ela tem o DNA disso, e por conta disso, é o que eu falo, você impulsiona para outros segmentos que você pode fazer 1000 coisas, né? Então, o profissional de educação física, ele não está limitado, ele está ao contrário. Com toda a tecnologia, você sabe muito bem, Enzo, que as áreas de humanas vão lá para cima. Porque apesar de gostarmos da tecnologia nos ajudar em tudo, nós somos humanos. A relação humana é muito importante e será mais ainda pós-pandemia e pós-tecnologia. Então, as profissões humanas serão muito, muito, muito bem quistas e conquistadas. Mas não tenha dúvida. Eu falando isso para um cara de exatas. Não, mas você sabe, Nora, uma curiosidade. Aquele pessoal que se formou em 88, 89, eu estou fazendo muita live com eles, né? Tá. E eles hoje, eles são... Muitos deles são diretores de empresa, alguns são CEOs e tal. E todos eles falam a mesma coisa. O aspecto humano hoje está tendo uma relevância tão grande como o técnico. Então, sim, você não é a primeira que fala isso. Né? Então para você ter uma ideia que o pessoal da Exatas está concordando plenamente. O que a gente observou, Enzo, exatamente conversando com vários CEOs, né? Antes, o que a empresa queria? O gênio específico daquilo. Então, o que se estudou? Que o cara do ITA, ele está sofrendo demais, ele perdeu o mercado demais. Por quê? Porque ele é o cara específico naquilo. Então, o cara que é mais global, eu quero um professor de matemática que faça live. Eu não quero mais só o professor de matemática que faça conta. Você está entendendo? Olha o que você está fazendo. Você está se comunicando, você está fazendo um trabalho super humanístico e é um cara de exatas. Obrigado. Antigamente, você jamais pensaria num professor de matemática fazendo outra coisa que não matemática. Você entende? Então, o mundo, ele globalizou e você tem que acompanhar. O cara hoje, muito específico, ele perde muito do mercado. Não tenha dúvida. Essa foi a conclusão praticamente de todas as lives. De todas. Foi algo impressionante. Oi, amor, também te amo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Opa, gostei dessa declaração, hein? Ela aqui correndo também. Em termos assim de academia, então você falou assim de uma academia do tipo da Smart, tem a Biorritmo. Existe academia ainda mais sofisticadas? Porque eu li em algum lugar, eu não me lembro aonde, de algumas academias já específicas para idosos,
que parece que tem lá no bairro de Higienópolis, mas tem o educador físico acompanhado com fisioterapeuta, nutricionista, isso engloba tudo. Nós estamos chegando já a esse patamar de sofisticação? Sim, nós estamos chegando nesse patamar. Eu vou falar especificamente de Biorritmo Smart Fit, que é o que eu tenho, mas estou aberta a todas, né? Obviamente. O que a gente acredita? Um idoso saudável, o que é um idoso saudável? É um idoso independente. Não é legal para ele uma coisa específica só de idosos. Ele tem que interagir com todas as idades. Então, existe um programa lá chamado Biomaster, onde você libera um horário com pessoas especializadas em idosos, só que essa turma de idosos, ela vai para a sala de musculação junto com os jovens, depois ela vai para uma sala só específica para ele, com alongamento, e ela faz uma socialização dentro da academia, e eles são, assim, os queridos da academia. Agora, existem os casos que você citou, do idoso que ele é dependente. Então, ele depende de uma fisioterapia, ele depende de um cuidador, ele não tem uma mobilidade motora, então ele precisa realmente de cuidados especiais. Ou ele é portador de doenças pré-existentes, né? Ou ele é um diabético, ele é um cardiopata, enfim. Aí ele precisa de profissionais especializados nessas patologias que ele tem, né? Mas existe sim. A terceira idade, para mim, é o grande filão do momento. Quem se especializar Porque a terceira idade, por exemplo, eu sou uma pessoa que o ano que vem estarei na terceira idade. Eu vou fazer 60 anos. A terceira idade de hoje já tem um histórico de academia, de movimento. Então, por exemplo, hoje eu já sei que eu não posso fazer determinadas atividades de impacto. Eu tenho essa consciência, mas eu estou lá na academia. Entende? Então não é que nem na nossa época que quem estava na academia era só o jovem. Você não via velhinho de jeito nenhum na academia, né? Claro que o Botox ajuda a gente, então a gente nem parece que vai fazer 60 anos. Adoro! Aí tá bom. a gente põe a iluminação assim que favorece. Mas enfim, o nosso idoso de 60 anos, ele tem um histórico já. E ele está aí ativo, né? Então ele pode estar num programa específico para ele e num programa especial para ele. Então existem academias já especializadas em idosos. E mesmo nas clínicas de idosos, existe a modalidade de atividade física dentro da clínica. Então, o professor vai para a clínica, não é o idoso que sai da clínica. Para você ver o leque que a gente tem de possibilidades na nossa profissão, né? Não, é que isso eu já não sabia. Eu estou ficando... Nossa, muito interessante. Ainda mais que eu também estou chegando aos 60 anos. Então, então viu, né? o meu cabelo está mais branco que o teu, só que eu tinjo. Não, eu não vou fazer isso não, acho que eu vou raspar, aí não tenho cabelo nenhum, fica mais fácil. Então aqui, olha, eu ia fazer essa pergunta aqui, não sei se foi você que fez ontem, China, não sei se foi você que fez essa pergunta, mas as perguntas sobre faculdades. O que você recomenda agora, uma vez que a Fefisa fechou? Eu penso assim... Vou ilustrar um pouquinho, eu gosto de contar a história que fica mais gostoso, né? Então, antigamente, a Faculdade de Educação Física, ela tinha um limite, porque ela tinha um teste físico. Então, pré-requisito para você ser um professor de Educação Física, você tinha que passar no teste físico. E lá neste teste físico, eles testavam a sua capacidade de corrida, eles testavam a natação e a flexibilidade. Eu lembro bem disso. Nossa. Então, isso era um fator limitante. Entendeu-se que, para eu ser um professor ou um profissional de educação física, eu não preciso ser um atleta. Então, isso foi abrindo muito o leque. E o que nós vemos hoje é uma divisão de bacharelado e licenciatura curta. Na nossa época, era licenciatura plena. Então, ou você vai fazer a licenciatura curta e trabalhar em escola, você está apto a trabalhar no ensino, na parte de educação, ou você vai fazer o bacharelado e trabalhar em academia, esportes, clubes e tal. O que usualmente
o pessoal está fazendo? Escolhendo um dos cursos e fazendo a complementação que vai unir os dois. Tá? Então, isso hoje, nesses 2 cursos, você faz 4 anos, cada curso, e depois você faz, se você fez a licenciatura curta, você faz algumas matérias do bacharelado e aí você fica com o curso com a capacidade que você pode atuar em todas as áreas. Né? Na USP, tem uma faculdade, né, uma modalidade que chama esporte e ciências do esporte. E que ela se confunde um pouco, né, com profissional de educação física. Mas as 2 modalidades, elas entendem que são profissionais de educação física. Então, o CREF reconhece como o profissional de educação física. Quem faz esporte, ou ciências do esporte, normalmente vai mais para a área acadêmica, né, na área da pesquisa, porque o esporte, o técnico de futebol, o técnico de voleibol, normalmente ele vem do atleta. Então é impossível, você entendeu? É o cara que era o atleta e ficou técnico. E é difícil você formar um técnico. Como eu vou formar um talento? Talento é talento. Você nasce com, né? Então é muito difícil. Agora, se eu sou um técnico, um talento e ainda vou me especializar, melhor ainda. Né? Então eu me especializo naquilo. Eu sempre uso o exemplo do nosso brasileiro, do Neymar. Né? Ele treinou no Santos, com 22 atletas, com o mesmo técnico, o mesmo tempo. Por que ele é Neymar e os outros 21 não? Porque ele tem um talento. E o talento é difícil de aprender. Né? O esforçado, ele chega perto. Mas quem tem o talento... Então, se eu pudesse dar um conselho, dizem minhas filhas que não precisa de conselho. Mas eu diria para as pessoas descobrirem o seu talento. E trabalhar em cima do seu talento. Por quê? Porque o seu talento é imbatível. Então, eu tenho um talento, por exemplo, não é o meu, mas eu vou dar como exemplo, de me comunicar bem. Então, eu sou um profissional de educação física, mas eu vou investir mais para aperfeiçoar o meu modo de falar, meu meio de expressar, porque aí eu vou ficar imbatível, porque eu já tenho esse talento, o outro não tem, ele vai ficar próximo. Né? Então, depende muito do que o mercado está oferecendo, mas eu acredito que nessas 3 escolhas as pessoas se encontrem. Se é que elas querem fazer a faculdade de educação física mesmo. Porque é o que você falou, nunca ninguém vê com bons olhos. Naura, e na parte de gestão do esporte? Na área de gestão, na parte de gestão por exemplo, de um clube... na administração da parte da Secretaria de Esporte de uma prefeitura, existem cursos específicos para isso em nível de pós-graduação, na parte de gestão? Tem. O Rialdo e eu, a gente tem uma parte na Trevisan, na Escola de Negócios Trevisan, que eles têm um curso de gestão e nós falamos sobre gestão de academia. Né? Então, tem curso de gestão para as várias modalidades. Né? Então, nesse curso de marketing esportivo, que envolve a gestão, a gente é docente na parte de gestão de academia. Então, por exemplo, para ser prático, como que uma professora de educação física vai fazer a gestão de uma academia? Se ela for professora de educação física, ela não vai fazer a gestão. Então, ela tem que ser professora de educação física e estudar para fazer gestão. Porque aí vai ser aquele profissional que abriu e fechou, se você não estudar. Porque eu não estudei para isso, eu estudei para dar aula. Né? Entendi. Então, eu tenho que estudar para isso. Então, o meu título, a minha formação é educação física. Eu fui preparada para dar aula em escola, para dar aula em academia, para dar aula no clube. Agora, quando eu parti para outros segmentos, eu fui me instruir naquele segmento. Então, eu faço um curso paralelo de, por exemplo... administração de academias, gestão de academia, marketing em academia, existem esses cursos paralelos. Dentro das universidades hoje já existem. Antigamente eram as próprias academias que faziam. Vou citar aqui nome de uma grande rede que foi nos anos 80 e 90, que era a Runner. Então nós saíamos da faculdade. Nossa. Eles tinham a Universidade da Runner. Imagina.
E a gente saía da faculdade e ia fazer especialização dentro da Runner, naquele segmento que você elegesse, né? Hoje não, hoje as próprias universidades já têm os mais variados cursos na parte de gestão, na parte de marketing. Então, por exemplo, eu sempre falo o exemplo Rialdo e Naura porque a gente fez muita coisa juntos. Então, nós somos amigos há mais de 30 anos, nossas famílias são amigas e tal. E o Rialdo, ele fez educação física e marketing. Ele fez as duas faculdades. Então, uma complementou a outra. Então, portanto, se você é jovem e você tem a possibilidade de fazer essa parceria com a sua faculdade de educação física, vai ser excelente. Agora, eu estava conversando com a Dani, ela estava me mostrando a quantidade hoje de pós-graduação que existe, de especialização em mais diversas áreas. Uma delas aí, por exemplo, é de corrida. Né? Sim. Porque o segmento corrida de rua, se eu não me engano, já é a segunda prática esportiva no Brasil. Acho que só perde para futebol mesmo, né? Então, você então sabe por quê? E você sabe por quê? Porque é fácil, né? Sim, porque a nossa qualidade física básica é andar. Eu não preciso ensinar um adulto a andar, ele anda. Eu preciso ensinar a correr, só a tua personal deve te corrigir passada, deve corrigir postura, enfim. Mas se ela não te corrigisse e eu falasse assim, Enzo, corre 100 metros, você correria. Então não é uma coisa que você se sente incompetente. Você só vai melhorar aquilo que você já sabe, né? E é acessível a todos. Aí depois, se você quiser se tornar um grande corredor, já é outra coisa, mas é uma modalidade que não elimina, né? Então, por exemplo, musculação já é eliminatório. Principalmente para homem, porque o homem ele não quer começar com pouco peso, ele quer começar, né, muito peso. Então já elimina, já nem vou. Não, nem vou. E o andar e correr é democrático, né? Além de ser democrático, é uma prática saudável, assim, ao ar livre, né? Gostoso. Então é gostoso. Então o mundo e também a classe médica tem muita atuação aí. Ah, mas eu não gosto de academia. Vai andar. Do andar para o correr é um pulo. Né? Exatamente. A gente sempre fala, lá na faculdade, falando em faculdade de educação física, a gente aprende, né? O que você faz com a criança no ensino, na educação infantil. Só qualidades físicas básicas. Andar, correr, rolar, pular. Né? E com um adulto que nunca fez nada e quer começar, e ele é adulto, nada é melhor que começar com isso. Depois ele vai ter uma necessidade. Você vai ver que a Dani vai te pedir em algum momento aí para você fazer uma musculação. Ah, mas é mais fácil. Não, é equilíbrio, é musculação. Ô, Dani, você está ouvindo isso, né? É equilíbrio, é musculação, é força. São os treinos educativos de corrida. Não, tá bem. Então Pode falar. Não, eu digo que o empreendedor antes, o que eram as academias, Enzo? Isso é legal falar para o profissional. O que eram academias? Eram professores que abriam as academias, certo? Eles não pensavam no negócio. Vou expandir. Normalmente eu tenho a minha, o outro professor tem a dele, o outro professor tem a dele, né? E aí veio o quê? O empresário, que é o cara que não tem nada a ver com educação física, mas ele tem uma visão de negócio muito grande. Então, por exemplo, o dono da rede Biorritmo Smart Fit, ele é engenheiro. Eu falo, esses engenheiros, eles fazem engenharia para não ser engenheiro, né? Tua filha que o diga, né? Então, e aí você começa a ver as grandes possibilidades, né, de tudo. Então, o engenheiro pode ser o dono da rede, o professor pode ser dono do estúdio, e o professor pode trabalhar em outra empresa também com comunicação. Então, hoje é globalizado. Você pode tudo, mas sempre que você pretender... Eu sempre falava isso para as meninas. Se você resolver ser faxineira, a sua faxina tem que ser a melhor do mundo. O seu banheiro tem que brilhar mais do que tudo. Tudo que Concordo. você fizer, faça bem feito. Sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. Não, e eu concordo plenamente com isso. Tem duas perguntas parecidas, uma da Adriana e outra da Dani.
E elas falam alguma coisa parecida em termos de pandemia. Eu vou começar com a da Adriane, que acho que ela vem são perguntas correlatas. A pergunta é a seguinte, da Adriana. Você acha que as lives que estão ocorrendo agora nessa época de pandemia, vão tirar aluno da academia? Vão ficar só nas lives? Mas antes da Nara responder, eu vou responder por mim. Não, eu não vejo a hora de abrir academia, pelo amor de Deus. Não dá, não dá, não dá. Tudo bem? E a Dani, já só para você emendar as duas respostas, que a gente, por incrível que pareça, só tem mais 10 minutos de live. A Dani pergunta assim, como é que você acha que vai ficar a nossa área depois da pandemia? O que você acha que vai acontecer? Então vamos juntar as duas aí, da Adriana e da Dani. Tá bom. A live. O que eu acho? Eu acho que despertou muita gente para fazer atividade física sem ir à academia. Agora, o praticante, o cara que vai à academia, ele gosta de ir à academia. Ele está fazendo live porque ele não tem outra coisa, ele não tem outra possibilidade. Agora, verdade, isso é a opinião da Naura, não é uma verdade extrema. A minha opinião, com a possibilidade de você fazer live, a população está amedrontada. As mídias estão amedrontando muito. Então, muitas pessoas vão fazer o seguinte, até o final do ano, eu vou na minha live aqui. 2021 eu volto. Isso pode acontecer. Então, hoje, as academias já estão criando o quê? As suas próprias lives, os seus próprios pacotes na internet e vendendo. Então, você pode hoje comprar um pacote na internet. Por exemplo, o que eu posso fazer, o que a gente faz, o que está fazendo? Tem uma modalidade de bicicleta chamada Torque. Hoje, a academia oferece para você. Você pode alugar a minha bicicleta, você entra na aula de Torque e faz a sua aula em casa. Você está com a bicicleta da academia, aquela que você pedala lá. Então, é uma possibilidade. Vamos dizer, amanhã a academia abriu. Como é que eu vou fazer? Minha sala vai ficar vazia, sem bicicleta? Então, com o distanciamento, com o espaçamento, a gente acredita que as pessoas vão voltar lentamente. Um dado importante para você falar para os empreendedores. 1/3 das pessoas que frequentam a sua academia, 1/3 são as pessoas que gostam. E elas vão de qualquer jeito. Não precisa nem ter vendedor. Ela deixa o cheque e já entra. 2/3 você vai buscar. Então, esses 2/3 que é o nosso perigo. Porque ele vai ter a live, ele vai ter a bicicleta em casa, ele pode adiar. Mas a Adriana, ela fez uma complementação aqui, que é assim, ela quer saber que não fazia nada. Vamos supor, uma pessoa que não fazia nada, está aqui na casa sem nada para fazer, vê uma live e começa a fazer alguma aula online. Você acha que vai despertar nessa pessoa, quando voltar ao normal, ela vai procurar uma academia? Você acha que vai ver essa tendência? Olha o que eu falo. O cara de exatas, ele sempre se mete no nosso assunto. Então, a gente teria, e a gente tem isso lá na Grande Rede, ver o percentual de não alunos que começaram a fazer as lives e o percentual deles que irão para a academia. Então, ninguém pode medir. Eu posso chutar. Olha, sabe o que eu acho? A Naura acha que o cara que começou a fazer, ele pode ir para a academia ou ele pode continuar fazendo. Isso é um chute. Eu só vou ter mesmo a certeza quando eu pegar lá a matemática. Então, posso te dar um número já que já tem uma medição. No Instagram das grandes redes, eles tinham X seguidores. Aumentou em 50% o número de seguidores depois das lives. Agora, se esses 50% vão se transferir para a academia, isso é um número que eu posso te dar numa próxima live. Eu posso chutar. Eu acho que não. Eu acho que não vão os 50%, mas eu acho que desses 50% de seguidores, a gente consegue pegar 15%. É uma estatística baseada em quê? No achismo e na experiência, não é o número. Agora, esse número que eu te dei de 50% que aumentou, é estatística comprovada. E o mercado de personal, o que você acha? Vai aumentar também Eu respondi o que você me perguntou anteriormente, que eram 2 perguntas em uma. Desculpa que... Então, as 2 perguntas, você respondeu uma e depois uma parcialmente da Dana. Como é que você acha que vai ficar a área depois da pandemia? E eu vou aproveitar essa daqui. Você acha que para o segmento de personal, quer dizer,
sem precisar ir em academia também vai aumentar? Porque tem muita gente indo em prédio fazendo no local, na academia do prédio. Você acha que isso vai ser uma tendência também? Acho que os condomínios e prédios vão investir cada vez mais nas academias, né? E vão melhorar, porque antigamente o que que era? A academia de prédio era meio, né, meio chutada. Hoje não. Eu fui visitar vários condomínios e várias academias de prédio que elas estão bem montadas. Os personagens, eles são as suas próprias empresas. Eles têm que se administrar como empresa e não como um professor que está dando aula. Por quê? Porque ele não está vinculado a nada, ele não tem 13º, ele não tem férias. Chega em dezembro, o aluno vai embora, ele fica sem eira nem beira. Então é muito importante que os personagens comecem a administrar suas vidas como empresas e não como pessoas físicas. Então eles devem pegar o montante que eles têm. Se eles têm lá 25 alunos, fazer aquela regrinha básica, né? 1/3 eu vou guardar, 2/3 é que eu vou viver. E esse 1/3 aqui eu não mexo. Lá em dezembro eu vou estar bacaninha, não vou precisar de ninguém. Porque o cara some, em dezembro ele some, a gente sabe disso, de tanto conversar. As academias, elas têm dado aos personagens uma grande possibilidade. Qual é a vantagem de trabalhar dentro da academia? Eu te dou o aluno. Né? Porque o personal ele é muito bem remunerado em relação ao professor de sala. Né? Então, se eu estou lá numa grande academia, é automático. A própria academia já vai te dando o aluno. Agora, se eu tenho alunos fora, eu tenho a minha carta de alunos, também é outra história. Aí você pode fazer a sua história enquanto empresa. Mas o que eu temo e o que eu vejo com esses mais de 40 anos aí na área, é que nós, professores, somos maus administradores. Né? Porque a gente é idealista, então a gente faz muita coisa sem cobrar, a gente dá o a mais e não computa. Então, a gente não tem uma planilha. Então, é interessante que hoje, daqui para frente, principalmente pós-pandemia, onde tudo é o novo, um voltar novo, né? Um novo jeito de trabalhar e tudo, que isso seja matemático. Porque senão vai sofrer no bolso. Mas concordo plenamente também. Naura, está acabando a nossa live? Eu não sei se eu te falei. Eu não sei se o pessoal gostou, mas eu gostei. Eu adorei também, eu adorei, mas você mostra de uma visão assim tão diferente, tão gostoso. E é o seguinte, eu tenho que encerrar a live em breve, porque senão eu não consigo salvar. Ela cai. Eu não salvo, né? Então, eu queria que você falasse, o que você falaria para o vestibulando que é a área de educação física, da área de esporte. E também você pode responder como profissional e como mãe, porque você sabe que você tem filha que começou agora. Então é um drama para os nossos alunos que estão no 3º ano, o cursinho, escolher uma carreira. Que mensagem que você traz para eles da área de educação física? Olha, a minha mensagem é a mais objetiva possível. Você, em primeiro lugar, tem que ver que se você gosta de pessoas, se você gosta de esporte, se você gosta de atividade física, você tem que gostar daquilo que você faz. Em uma segunda análise, você tem que fazer uma avaliação de quanto você pretende ganhar. E aonde que eu posso ganhar isso? Será que nessa carreira eu posso ganhar isso? E em terceiro lugar, isso é mutável. Eu posso começar como professor, me tornar um coordenador, me tornar um empreendedor. Perfeito. É mutável, não é? Mas eu tenho que começar. E a faculdade vai me preparar, em primeiro lugar, para dar aulas. Então eu tenho que começar, de alguma forma. Então, se eu sou um apaixonado por atividade física, por pessoas, por esporte, então eu estou na carreira certa. E essa carreira tem múltiplas, que em uma hora a gente não consegue falar de tudo, né? São tantas coisas, mas ela te dá muitas possibilidades. E ainda agora, como a gente comentou, com tanta tecnologia, com esse isolamento social, as profissões humanas, elas tendem a se destacar muito mais. E quando a gente fala de esporte, né? No Brasil, infelizmente, só se fala de futebol. Os nossos esportes amadores estão sofrendo. As pessoas que querem viver de ser atleta no Brasil é muito difícil. As federações cada dia estão menores. E só se você realmente for um grande talento e tiver numa seleção. Naura,
Eu vou ter que encerrar, que faltam 10 Tá bom. segundos. Que pena. Ó, em nome do Singular, do Ângulo, queria agradecer demais a tua presença. Obrigado, pessoal, por terem participado. Eu vou te ligar só para falar um negocinho, tá bom? Tá, Tchau, obrigada gente. a Boa noite a todos. todos. Beijo, Obrigada a beijo.